Tá começando mais um podcast do Quase Adulto, eu sou o Igor e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é um podcast. E eu não me senti capaz de conseguir falar disso sozinho, então eu trouxe um convidado. Por favor, se apresente. Opa, meu nome é Bruno, é isso, vamos que vamos. Então, galera, o podcast foi inventado em 2004 por um ex-funcionário da MTV. A MTV que tem aquele programa lá de TV que faliu já uma vez aqui no Brasil, que tem rádio, enfim, um cara lá dos Estados Unidos, ele criou o podcast porque ele via que na rádio tinha aqueles programas iguais tem hoje em dia, de conversa, que tá, tipo, entre uma sequência de música, sabe? Aqueles momentos, tipo, Rádio Jovem Pan, que tem o Pânico, o programa do Pânico, sabe? E esse tipo de coisa. E ele pensou que um podcast, né, o podcast, assim, o termo foi inventado depois dessa ideia, né, claro. Mas o podcast seria uma produção desse tipo de conteúdo, igual os de rádio, só que sobre demanda. Então, você conseguir ouvir a hora que você quiser, enquanto você estivesse, sei lá, lavando a louça, dirigindo o carro, sabe? Fazendo qualquer tipo de coisa. Onde você gosta de ouvir podcast, Bruno? O que você faz quando tá ouvindo podcast? O meu primeiro contato assim, com o podcast foi no Natal de 2019, estava voltando para Uberlândia. E um primo meu, peguei carona com ele colocou o podcast do Nerdcast, falando, só que o Nerdcast, para quem não conhece, é um grupo que faz podcast, só que, né, mais voltado pro lado nerd, né? E ele colocou um podcast sobre a Segunda Guerra Mundial, só que num tom mais irônico, né? Um tom mais comédia, e os caras faziam piada e zoeira e tudo. Sim, ali no final do ano, depois de todo o processo de terceiro ano e tudo, que eu estudei a Segunda Guerra, eu ter ouvido uma zoeira ali, umas piadas, e sem entender as piadas, essas coisas assim, você ficou tipo... Dá uma imersão, né? Bom que você falou do Nerdcast, porque o podcast tem sido mais popularizado aqui no Brasil. Eu, pelo menos, tive contato com podcast, deve ter uns 2 anos a primeira vez, 1 ano, por aí, sabe? Não tem muito tempo, não. Se bem que eu perdi um pouco a noção de tempo depois que começou a quarentena, mas eu acho que eu comecei a ouvir falar de podcast lá para 2018. Mas foi bom você ter falado do Nerdcast, porque é o podcast mais antigo do Brasil e um dos mais relevantes, se não o mais relevante. Eu não acho, eu acho que é o Flow, tá ligado? No momento é o Flow. Concordo, pô, monarcão na veia. Nossa, mano, o Flow é sensacional. O Flow é que ele é um vídeo, né? Ele é uma live ao vivo, né? É um vídeo ao vivo. Então, você tá ali vendo os convidados, tá vendo a expressão facial. Nerdcast, assim, todos os contatos que eu tive foi só na rádio do carro, assim, né? No Bluetooth ali, pronto. Eu só tava ouvindo, eu nunca vi o rosto das pessoas, né? E tem uma certa... Hoje mesmo eu tava vendo no Twitter que tem uma certa treta entre os dois, porque o Flow, ele é um tipo de podcast que ele, como se diz, é um podcast que é simples, sabe? Os caras vai lá, junta, senta numa mesa e vai conversar. E é um dos formatos que mais vende, tipo, porque é bem natural, sabe? É bem original e os caras ainda fazem ao vivo, sabe? É tão natural, né? Que sim, tem o uso de bebida alcoólica, substâncias ilícitas, é um bagulho ali, tipo, uma mesa de boteco mesmo. Fuma o tabaco orgânico lá no meio do negócio. Mas, assim, o podcast mesmo, ele veio dos Estados Unidos, cara. Lá os caras são pioneiros nisso. Inclusive o Flow, que é hoje em dia o que eu e o Bruno, a gente considera o podcast mais relevante do Brasil. Ele é uma cópia de um podcast americano, que é o do Joe Rogan. Joe Rogan é um humorista americano, ele também é comentarista de UFC. Ele faz um monte de coisa. Você já cara viu? Aleatório, velho. Ele é muito aleatório, ele faz um monte de coisa, mas é um cara muito foda. E esse formato dele foi inspirador pros caras do Flow, mano. E é um formato que eu gosto muito. Inclusive, é praticamente isso que a gente tá falando, cara. A gente fica aqui conversando, falando asneira, enfim, dando opinião, conversando sobre qualquer coisa que a gente queira falar, né? Roteiro, né? Exato, sem roteiro, sabe? Tem gente que faz um podcast mais produzido. O Nerdcast, por exemplo, é um podcast muito produzido. Tipo, por mais que eles, na maioria das vezes, assim, os que eu ouvi. Inclusive, hoje eu tava vendo um que era tipo uma roda de conversa sobre aquele negócio de DIY, tá ligado? Que é fácil você mesmo.
Então, e mesmo os caras tendo um formato, assim, que é totalmente produzido, muito editado, com muita inserção, vírgula sonora, esse tipo de coisa, mesmo assim isso não significa que os caras estão no topo, sabe? Você tem que você tem que vender o produto que o público quer, tá ligado? Então, E ali, fala. ali no Nerdcast, são quantos ali? Ah, cara, depende da, Que falam? Depende do tema, né? depende do tema, depende do tanto de gente que vai estar. Mas anfitrião, assim. Os anfitriões sempre são o Jovem Nerd e o Azaghal, né? Que é do canal Jovem Nerd, enfim. Mas sem contar com produção e equipe, né, mano? Os caras contam com muita gente. O Flow, que eu sei, são 3, né? É o Monark, o Igor e o diretor deles, né? O produtor. E estão os 3 Janzão. Ali, Janzão. Então eles ali no espaço ali de, sei lá, 15 metros quadrados, fazendo 3 milhões de visualização simultânea. Sim, cara. Uma coisa de louco. Isso que me faz pensar que o produto tem que ter conteúdo e tem que ter relevância, mas assim, tem que ser feito com naturalidade e paixão, tá ligado? Os caras têm que, tipo, tem que saber falar com as pessoas, tá ligado? Eu acho que o Flow fala muito bem com as pessoas do jeito que o Nerdcast talvez não fala. Às vezes, quando eu tô ouvindo o Flow, eu fico muito... Tipo assim, eu sinto como se eu estivesse na mesa, sabe? Uhum. Você entra na cena mesmo. Não, é muito imersivo, sabe? Por mais que você esteja falando sempre sobre alguma coisa diferente, descompromissada, e eu me sinto numa roda de boteco, tá ligado? E isso é maravilhoso no podcast. E às vezes, quando eu ouço o Jovem Nerd, o Nerdcast, no caso, né? Eu não sinto isso, sabe? Eu fico tipo... Eu sinto que eu tô vendo alguém conversar, sabe? E eu não tenho uma imersão, sabe? Você sempre é excluído ali, deslocado, você não entra muito no assunto. Deve ser também, acho que isso dá também ao fato de ser um podcast mais nerd, né? Eu não sou nerd, talvez. Um pouco mais. Pra quem é o público, deve ser bem mais imersivo. Isso, é igual eu falei, acho que se eu não tivesse estudado a Segunda Guerra, se eu fosse, sei lá, uma pessoa que não tivesse aula, né, de Segunda Guerra e eu escutasse o podcast deles, eu ia ficar perdidaço, cara. Eu não ia entender nenhuma piada, não ia entender nada. Ia ser uma conversa ali que ia passar num ouvido e sair no outro, né? E o fato do Monark e o Igor ser uma coisa totalmente aleatória, eles chamam as pessoas lá pra falar da vida, sabe? Pra contar a história. Sim. E, igual você falou, é muito imersivo mesmo, muito bacana isso. Hoje eu tô querendo me inteirar mais de podcast americano, tá ligado? Até pra conseguir fazer o quase adulto de um jeito mais fluido, assim, pegar referência, sabe? Eu tava ouvindo o Joe Rogan, sabe? Que é o cara que inspirou os caras do Flow. E, mano, tipo, esse formato é muito bom e é muito simples, cara. Então, assim, é muito chocante, assim, pra minha cabeça, sabe? Minha cabeça explode dos caras ver que os caras não fazem uma edição básica e rasa. Quando faz, tá ligado? Porque é um negócio ao vivo, então nem tem muita edição. Coloca uma marca d'água ali no cantinho e pronto. Sim, exatamente só. Tem uns cortes de câmera de vez em quando. Não, claro. Mas aí eu vejo o Nerdcast e eu falo, cara, se eu chegar nesse nível aí, eu tenho que estar com uns 10 funcionários, tá ligado? Esse dia eu também tava vendo uma coisa muito aleatória, tipo, igual podcast de criação de algum software. Criação, vamos supor, da Apple. Aí o Nerdcast vai falar da criação da Apple. Empresa, né, de uma marca, alguma coisa. Aí esses dias eu vi criação do Excel, cara. Tem um negócio assim por trás que não dá pra imaginar, é imensurável. E você entrar tipo, o que leva a pessoa a entrar no link desse, sabe? Tipo, entende, ali do Flow ali, você conhece a pessoa, tipo assim, o podcast de hoje é com, sei lá, Lucas Lira. Você sabe quem que é o Lucas Lira, então você vai ali pra ver a vida dele. Agora você vai querer saber de Excel, querer saber de Segunda Guerra. Então eu acho que é isso que eles batem de frente, né? O Flow e o Nerd, né? E o Flow é como se fosse, assim, um mais voltado, assim, pra sociedade mesmo, assim, no geral, sabe? Tipo... Sim. Eles convidam um público que tipo... Eles pegam público de todos os lugares, sabe? Eles chamam gente de todos os lugares. Então, mesmo se você, tipo, chegou no Flow... Porque, assim, hoje em dia tem uns 200 episódios, né? Chegou a 200 esses dias. Isso. E tipo assim, eles pegam... Você pega o espectador por um convidado que você vai gostar, sabe? E aí você entra nesse mundo do Flow pelo convidado. Eu entrei no Flow, assim, porque eu já conheci o Monark, o Igor, já de
de outros carnavais, tá ligado? Quando eles faziam vídeo de Minecraft, vídeo de GTA, essas coisas. Então, mas, cara, assistir um Flow com um cara que é, tipo, alguém que você admira, tipo, Flow com Rafinha Bastos, tá ligado? Muito foda, muito foda. E aí, tipo assim, esse tipo de coisa é uma estratégia de marketing muito boa, cara. E aí, simples, tipo, né? Exato. E aí você entra nessa... Eu conheço muita gente que entrou nessa pira de conhecer o entrevistado e, tipo, gostar dos entrevistadores e ver um próximo, sabe? E aí eles cativam público, sabe? Qual foi o primeiro Flow que você viu? Mano, agora você pegou. Eu acho que o primeiro que eu vi foi... Já era o 100, tá ligado? Que foi com o Venom e com o Dave Jones. Nossa, quem não viu esse Flow, cara? Quem não viu esse Flow não viveu o YouTube de 2013, 14, 12, ali, 2011. Nossa. Era uma época muito boa. Primeiro que eu vi foi o Mítico Jovem. Né? O Mítico Jovem? Eu tenho que ver, cara. Ele falando como que ele conheceu a Júlia, velho. Hoje eu vi o Igor lá falando que o do Mítico foi um dos melhores que ele fez, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, caralho, eu tenho que ver isso aí, eu não vi não. Cara, e o que tem de briga lá também, viu? Ao vivo. Tem, não, os caras discutem. Teve o Skylab, você viu o do Skylab? Ih, cara. Nossa, ele ficou grilado. Tipo assim, eu não sei se ele ficou grilado ou se foi, tipo, muita... Mas é o jeito dele também, né? Ele é meio... eu acho que talvez ele tenha sido muito enfático na hora de falar. Ele não quis ser, tipo, bravo, tá ligado? Mas ele deu um esporrão lá nos caras. Ah, do Richard também. Foi. Do Richard Rasmussen também. Do Richard. Ah, o Richard. Tem muito problema sim, também. Sim, é verdade. O do Richard eu assisti. É umas coisas que acontecem lá naquela mesa que é totalmente imprevisível, cara. Exato. Igual, eu não lembro quem agora no momento. O cara tirou o headset e falou, tchau, vai embora. Mas era uma zoeira, sabe? Foi o Diogo Defante, cara. Foi muito bom isso. Cara, tipo assim, eu só via a parte cortada no Twitter, né? Eu falei, mano, nem fudendo que o cara fez isso, velho. Assim. E foi armado. E foi zoeira, só que ele jogou o headset com toda vontade, velho. Nossa, velho, eu fiquei, caramba. Não, eu falei, quebrou, tá ligado? Quebrou o bagulho. Cara, deu rage kit ao vivo na live. Deu, mano. Nossa, imagina que doideira. E isso também foi estratégia de marketing muito absurda. Hoje a gente vai falar muito de marketing, porque podcast tem que ter marketing. Isso, e tem que ter um podcast só pra falar de marketing também, né? Exato. E eu acho Deve que tem, ter cara. pra frente aí. Mas assim, o negócio que o Diogo Defante fez no Flow foi uma jogada de marketing, porque, tipo assim, aquele negócio viralizou muito, sabe? Só fui ver o podcast dele depois daquele vídeo que eu vi cortado no Twitter. Exato, mano. Eu acho que talvez eu não fosse clicar se não tivesse rolado alguma coisa assim, sabe? Não ia ter me interessado, talvez. E aí chegou esse tipo de coisa, cara, enfim. Isso atraiu muita gente, sabe? Os caras estão sempre fazendo alguma coisa pra atrair a galera pra ouvir o podcast dele. E é por isso que eu acho que o marketing das empresas mesmo nesses podcasts tem que ser muito incentivado. Os caras fazem isso de um jeito muito genial. Cara, eu acho que pra eu conseguir um patrocínio, um anúncio aqui no podcast, vai rolar um tempinho aí. Eu tenho que trampar muito, sabe? Teria que chamar alguém que tenha visibilidade, assim, tipo... Sim, exato. É até um pouco curioso parar pra falar disso, porque é meio que você crescer nas costas dos outros. Só que na hora que você tá ouvindo o podcast, tipo assim, vamos supor, na hora que acontece a gravação, as coisas, nenhum das pessoas que estão ali na mesa estão pensando nisso. Só estão pensando em conversar, fica de boa, pá, né? Exato. E quem tá assistindo também não pensa nisso, né? É uma coisa muito, né? Muito estranha, cara. Eu nunca pensei, tipo, mas acontece, né? É uma parte muito íntima do seu ídolo, assim, né? Sim. E eu acho que tem muita gente que, tipo, que pensa que, cara, podcast é milionário, sei lá, um bagulho assim, mas, mano, tem muita gente que não sabe o que é podcast. Até por isso que a gente fez esse episódio aqui, que a gente tá fazendo esse episódio, porque eu quero atrair ainda a galera que... Inclusive eu tava falando com a Bia, minha namorada, esses dias, que eu quero fazer com que o pessoal que
que não conhece ainda, ou que, tipo, não se interessou, se interessa, tá ligado? Eu quero falar com a idosa que tá me ouvindo agora, eu quero falar com a criança, tá ligado? Não, pra idosa aí vai ter um podcast de receita, pode ficar tranquila, pra você ouvir e fazer ao mesmo tempo, sem ter que parar pra ler o livrinho. Vamos fazer o dia que eu vou fazer uma entrevista, assim, uma conversa, enfim, com a Palmirinha, tá ligado? Isso. Aí eu vou ser o terror das idosas. O terror das idosas. A criança aí, ó, vamos fazer baseado aí um podcast com como montar um brinquedo aí, ó, sem ter que ler o manual, você só aprende ouvindo aí. Então, pois é. Bem que você falou desse negócio aí de montar brinquedos, esse tipo de coisa, existe muito podcast, como é que fala? Direcionado, né? Nichado, que é a palavra que eu quero dizer. Tipo, hoje em dia lá no Spotify, pelo menos, um dos maiores podcasts mais relevantes é o PrimoCast, né, mano? Do Primo Rico, você já ouviu? Isso, claro, quem não conhece o Thiago Negro. Quem não conhece aí, pode conhecer que o cara é diferente, cara. Eu matei uma aula, um dia inteiro de aula, só pra assistir uma live dele, cara. Que ele fez a live. Sério? Ele tava fazendo um projeto de live 6 horas da manhã. E aí eu falei, mano, foda-se, eu não vou pra aula, vou ficar vendo a live. E aí, tipo, era 7 horas da manhã, eu tava, tipo, vendo live. Aí acabou, era umas 9 horas. Aí eu falei, mano, não vou pra aula. Valeu a pena, gente. Valeu a pena. Primo Rico o cara é diferente, velho. Exato, mano. E o cara consegue falar com todo mundo, sabe? Tipo assim, por mais que às vezes não, sabe? Tipo, por isso que tem muita gente, inclusive, que fala que se você quer entrar no mercado financeiro, enfim, aprender sobre gerenciamento de dinheiro, esse tipo de coisa, tem também podcast da Natália Arcuri, tá ligado? Do Me Poupe. Já viu? O nome Me Poupe eu conheço, mas ela acho que não tô lembrado não, cara. Então, ela tem um canal no YouTube já há um tempo, ela era repórter. Repórter assim, jornalista, né? A mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas. Mas tem que fazer jornalismo pra ser repórter, é isso que eu isso. Aí ela, tipo, largou a profissão e tal, e trabalha com YouTube, trabalha com comunicação, ela tem um podcast também muito bom. Eu vi inclusive foi no Flow que eu fiquei sabendo dela, porque tem aquele cara que vai lá sempre, o Petri, tá ligado? Aí ele falou que, tipo, ele tava aprendendo sobre isso e tal, aí ele disse assim, ele indicou que tinha que ver o canal dela e depois ver o do Primo Rico, porque vai ser mais fácil de entender, tá ligado? Tipo que uma introduçãozinha pra ir pro Primo Rico depois. Exato, é tipo a base pra chegar no topo, tá ligado? Cara, uma coisa que eu acho que existe já tem um bom tempo, mas que nunca parou pra pensar e falar, mano, isso aqui parece um podcast, que é livro, você aperta, agora você tem, né, como você ouvir o livro, né? Audiolivro. Você coloca isso, você coloca lá e você tá ouvindo o livro, tipo, isso é um podcast, só que é assim, Exato, não é uma conversa nem nada, é só um áudio ali, né? Áudio explicativo, assim. E o podcast, ele não precisa se prender a nenhum formato, tá ligado? Isso que eu acho foda. Tipo assim, se você vê os 5 podcasts mais relevantes vou sempre falar isso, velho, porque é a base, tá ligado? Que é os que, assim, que a gente começa ouvindo. Os 5 podcasts mais relevantes no Spotify, qualquer plataforma, são, tipo, bem diferentes, tá ligado? Tipo assim, eles podem se prender numa situação de, tipo, ser um pessoal conversando, assim, ainda ter aquela origem de ser um programa de rádio e tal, e, enfim, ter essa interação histórica, tá ligado? Igual um vídeo tem de, tipo, enfim, ser filmado, sabe? Tem uma raiz, sabe? Então, a gente vê que, mesmo assim, sabe? Mesmo tendo essa coisa em comum, cada um fala de uma coisa específica, cada um trata de um assunto específico, enfim. Hoje mesmo eu tava ouvindo um que é o Mamilos, tá ligado? Chama Mamilos. Já viu? Já ouvi falar. Então, e, tipo assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando fala Mamilos, o que você... Aquele meme do YouTube lá. Mamilos polêmicos. Isso Mano, mesmo. e é exatamente isso, velho. Os caras não. As minas lá do Mamilos, elas tratam de assunto polêmico com, tipo, especialistas do assunto ou, tipo, pessoas que estão mais inteiradas do assunto, sabe? E aí, tipo, eles colocam pessoas que, tipo assim, não necessariamente têm visões opostas, mas podem ter convergências entre si pra falar sobre um assunto que pode ser tabu, sabe? Um assunto que ninguém fala. Cara, delicado esse podcast, difícil, hein? Muito, muito foda. Muito foda. Depois você ouve. Eu vou pesquisar depois. Mamilos. Só polêmico. Exato, mano. E
o nome tá super chamativo, mano, tá ligado? É igual... Genial. O clickbait tá no nome, mano. Já vai Você vir lembra lá. do meu maior clickbait? Eu já fiz um clickbait grande na minha vida aí. Não sei se você Já? lembra. Já, ué. O que? Ah, sim. Conta. Do Olha no que deu. Conta aí pra galera. Ah, é um trabalho de escola aí. Tinha que fazer um projeto aí. E eu simplesmente coloquei o título de Fiz, né, esse projeto e olha no que deu. E aí chamou a atenção das pessoas, né? Pô, vai lá ver o que deu. Todo mundo perguntava, deu certo? Não sei. Vai lá, pô. Exato, tava bem na época do Resende fazer esse negócio, né? Isso, exatamente. Nossa, mano, que isso. Foi um bait da hora, era um projeto que a gente tinha que apresentar no final do ano, assim, era um projeto do ano, assim, e o Bruno tinha que fazer esse projeto e tal, e tipo assim, no final do ano tinha que pôr um título e tal. Aí o cara soltou uma dessa. Ai, Deu muita gente, mano? Deu 90 pessoas na sala. Cacete! Nervosão, só pra ver cara. o que deu. Só gente curiosa. Mano, que isso, velho. Não, e deve ser. E, cara, é isso que move as coisas, sabe? É o clique ali, né? Você clicar pra ver. Igual, você, sei lá, tipo, deve ter alguma pessoa que não tem a mínima ideia do que é um podcast. Ah, vou ver o que esse cara tá falando aqui, né? Exato, mano. Você que tá ouvindo agora, você chegou aqui por causa de um clickbait, tá ligado? Pode ter sido uma imagem que eu coloquei aí, você pode ter visto a thumb e você clicou, tá ligado? Mas você pode ter visto o título e falado, pô, quero ver isso aí, tá ligado? E não necessariamente a gente tá falando sobre o que é podcast. Porque a gente não tá fazendo uma história, assim, igual eu fiz que eu fiz, tipo, não é uma coisa construída direitinho, igual eu fiz nos 2 primeiros episódios, sabe? Isso aqui Até porque agora você tá comigo, né? Você tá conversando, assim, não é uma coisa só da sua cabeça, exato, né? Então não tem como você seguir um roteiro. Você pode até começar a seguir uma linha de raciocínio, mas aí eu vou lá e corto, né? Então, assim, eu peço desculpas pra vocês que entraram aqui, né? Querendo saber o que é um podcast. Mas é isso, cara. O podcast é exatamente isso que a gente tá fazendo. É uma coisa sem roteiro, que a gente conversa e flui. A gente vai acabar falando de morango aqui, tá ligado? Uma hora a gente vai chegar num assunto aqui que vai estar totalmente contra o que era o tema proposto, tá ligado? Mas isso também é uma questão de formato, tá ligado? E, tipo assim, claro, né, gente, tem pessoas que fazem podcast totalmente centrados e tal, falando de uma coisa específica, enfim. Tem gírias. Claro, tem velho, tem um que eu nunca ouvi, no caso, né? Porque é muito grande, mas dizem que é muito foda, é xadrez verbal, tá ligado? Não conheço, esse eu não conheço. Esse é um dos mais top, assim, tipo, o povo sempre elogia, mas, velho, 3 horas, tá ligado? Muito metódico, você fala, né? Não, na verdade não é metódico no que eles falam, o negócio é bem, sabe, não fica pesado, mas é porque é muito tempo, entendeu? Tem muita gente que não tem, tipo, por mais que o podcast seja maravilhosamente uma plataforma que você ouve enquanto faz qualquer outra coisa, 3 horas é muito, sabe? E às vezes dá preguiça. Por isso que eu não quero fazer uns podcasts muito grandes, sabe? Eu acho que, enfim, parece que eu tô ocupando demais a vida da pessoa. Parece que tá querendo prender, é uma coisa que, né? Ainda mais hoje em dia que tá todo mundo na correria, muito corrido, sem tempo, né? E grande parte das desculpas para as coisas é não ter tempo, né? E ali, enquanto você, sei lá, tá dirigindo um carro, pegando um Uber, num ônibus, no metrô da vida, você coloca o fone de ouvido ali, cara. Totalmente, eu queria chegar nesse ponto. O podcast, ele veio pra também economizar seu tempo, tá ligado? Cara, você faz alguma coisa, tipo, que você vai fazer independentemente, sabe? Tipo, e aí você consegue ter entretenimento enquanto você faz isso, sabe? É uma otimização de tempo. E eu acho isso maravilhoso, tá ligado? Sabe uma coisa que é muito próximo da nossa realidade? Que? 3º ano, correria, você tinha prova, né? E aí você mandava no grupo da sua sala, né? Eu fazia isso. Gente, alguém me manda um áudio explicando o que é isso. Nossa, cara, muito. Enquanto você vai fazer alguma coisa na sua casa, sei lá, tomar um banho, você bota o áudio, você aprende o negócio, sabe? Tipo, é exatamente isso, sabe? É genial, você economiza muito tempo só ouvindo uma coisa que teoricamente você teria que pesquisar, ler, né, ir atrás de informações e tudo, e ali você pega uma pessoa que conhece, né, do que ela vai falar e fala pra você, sem dificuldade alguma, e flui, né? E flui, cara. Eu gosto muito, cara,
de fazer qualquer tipo de atividade manual, assim, qualquer tipo de atividade que eu não vou, assim, que não é uma diversão, vamos dizer assim, aí eu coloco um podcast e eu fico, tipo, ouvindo, sabe? Eu lavo louça ouvindo podcast, ouvindo Flow, principalmente, que é meu favorito. E aí, cara, é você conseguir colocar entretenimento nas situações que você não tinha antigamente, sabe? É igual você lavar a casa, tá ligado? Tipo assim, ou arrumar seu quarto no silêncio e você arrumar o quarto ouvindo uma música, tá ligado? É uma experiência totalmente diferente, sabe? Exatamente. E tem muita gente que fala assim, poxa, eu sei que faroeste caboclo de trás pra frente, né? De cabeça pra baixo, tem ela inteira, mas eu não sei matemática básica. Nossa. E é isso às vezes que pega, né? Você ouvir e tornar aquilo como se fosse um entretenimento, é capaz que você fixa muito melhor do que, né, você pegar pra fazer. Sim. Você pega um tema de um podcast, alguma coisa aí, você bota pra ouvir, você vai fundo ali, você tem dúvida de alguma coisa, pesquisa se existe um podcast disso e vai lá atrás. E é isso que é lindo, velho, é muito massa isso, é genial. Cara, é um conteúdo muito bom, cara, é uma plataforma muito boa, é um jeito muito bom de fazer as coisas, sabe? E tem um benefício absurdo que é, tipo, o download de um podcast é muito simples, tá ligado? Não é muito pesado pro celular, porque é MP3, tá ligado? Uhum. Então não é tipo baixar um filme, baixar um vídeo, sabe? O podcast é bom por causa disso também, sabe? Você fala muito de plataforma. O podcast em si, ele tem uma plataforma só dele? Tipo, existe um site, um aplicativo ou não? Porque tem o Spotify, né? Tem o próprio YouTube, a Twitch Sim, TV também, que é outra plataforma de live stream. sim. Cara, Mas ele podcast. tem em si? Mas o podcast, na verdade, ele é um formato, né? Tipo, eu falo plataforma, mas eu falo erroneamente, no caso. Porque existe os podcasts, né? Que são o formato, assim, tipo vlog, tá ligado? Sei. É esse tipo de coisa. Mas existem as plataformas de distribuição, tá ligado? Tem o Apple Podcasts, que vem no iPhone, tá ligado? Uhum. E tem Spotify, é a que eu mais ouço pra ouvir. Tem o Anchor. Anchor é inclusive a plataforma que eu faço o meu podcast, tá ligado? Entendi. Eu uso lá porque ele é uma plataforma de ouvir podcast e também de distribuir, sabe? Aí ele distribui. Tem Pocket Casts, tem gente que posta no SoundCloud também. Tem gente que tem o próprio site pra postar os seus podcasts. Tem Google Podcasts. Oh. O Google Podcast eu descobri esses dias. Depois de já ter lançado o Quase Adulto, eu descobri que tinha um podcast do Google. Mais um lugar pra eu colocar. Exato. Inclusive, vou fazer um merchan aqui. O podcast Quase Adulto já tá em quase todas as plataformas. Eu vou tentar colocar o link aí na descrição do episódio. Todos os lugares que o podcast Quase Adulto tá. Pra não ter desculpa pra não ouvir. Pra não ter desculpa pra não ouvir. Aí você matou. E pra dar mais visualização também. Com certeza, cara. Eu quero estar em todo lugar. Inclusive, eu tô pensando, ainda não tenho certeza, porque eu preciso mexer nos negócios aqui de editar e fazer os negócios assim. Mas colocar o podcast Quase Adulto no YouTube também, sabe? Porque por mais que, tipo, as pessoas tenham as outras plataformas, todo mundo hoje em dia, todo mundo não, né? Mas assim, muita gente usa Spotify e tal, enfim, Apple Podcasts, Google Podcasts, esses são inclusive aplicativos e tal, né? Mas se eu colocar no YouTube também pode ser bom, tá ligado? Pode ter claro. Angariar uma galera, botar uma galera nesse. Porque, né, pelo que eu acho, assim, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais distantes do YouTube, cara. Depois do TikTok, eu acho que muitos e muitos vídeos que tem no YouTube, eles estão começando a lançar no TikTok. E depois do que o Instagram lançou o Reels, né, e o IGTV, eu acho que quebrou com o YouTube também. O Instagram vai botar podcast lá uma hora, eu acho, hein? E você acorda, você vai fazer alguma coisa, você só abre Instagram e Twitter. E, sei lá, quem gosta de TikTok, entra no TikTok. E são as 3 redes sociais que mais usam. Igual, já foi a época do Snapchat, já foi... Mataram o Snapchat.
né, essas coisas em MSN. Mas assim, eu acho que o YouTube tá cada vez mais falindo, assim, né? Tipo. Você acha, mano? Eu não sei. Eu acho que o YouTube tem muito problema de plataforma e criador, tá ligado? Mas assim, é porque o YouTube é tipo um. Como é que fala? É um processo que você tem que passar, tá ligado? Muita gente, tipo, claro que eu, por exemplo, não tenho canal no YouTube. Eu quero crescer nos agregadores de podcast, não no YouTube. Eu vou pro YouTube pra ampliar o meu público, tá ligado? Mas tem gente que faz o contrário, tem gente que começa no YouTube, enfim, vira podcast, É muito mais difícil. enfim, mais vira difícil. ator da Globo. Exato, exatamente. Nossa, me veio uma coisa na minha mente aqui agora e sumiu. Você viu que o Christian Figueiredo começou também? Exato, eu vi. Ele meio que deu uma copiada no Flow, tá ligado? Cara, é idêntico, é uma mesa com uma televisão no fundo, com a logo do podcast dele. Dois caras. Dois caras falando, né, meio que conversando, entrevistando, né, os anfitriões, e lugar para dois convidados, cara. Não, só mudou as pessoas ali, só é o Christian, o diretor dele ali, na verdade o Christian é o único anfitrião, e tem os convidados, cara, é a mesma coisa, tipo assim, é idêntico. Sim, total. Mano, e eu queria falar um negócio, tipo assim, hoje inclusive, eu acho que eu vi o Monark falando isso, mas que eu concordo pra caralho, que é, a gente tem que fazer, a gente, tipo, eu falo como, enfim, pessoa que já começou a trilhar esse caminho aí, começou a fazer podcast. Eu quero mais ampliar o nome de podcast pro mundo, tá ligado? Eu quero atingir mais gente. Inclusive, eu já até falei isso, mas tipo assim, os caras não ficam grilados também, né? Os caras do Flow não ficam grilados com o Christian porque eles copiaram o cara, né? Eles copiaram o Joe Rogan. Exatamente. No final, todo mundo vai acabar copiando o outro, sabe? Eu acho que hoje em dia é muito difícil ser original. Isso. Muito difícil, mano. Muito difícil. Eu também penso que é muito por fase também, por época. Há 4 anos, 5 anos atrás, o YouTube era só jogo, todo mundo só fazia vídeo de jogo. E, sei lá, eu percebo que de 2 anos pra cá ficou mais comum vlog, né? Mostrar. Assim, e agora a ascensão do podcast. E eu espero muito que eu abra a página inicial do meu YouTube, eu vejo em alta ali, pelo menos no top 10, tenha 8 vídeos de podcast. Em pelo menos 2 linguagens diferentes, sabe? Assim, não, sério, de pessoas diferentes. Tipo, desde o cara que vai ensinar você a fazer uma receita de bolo até o cara que vai ensinar a montar um avião, sabe? Tipo isso. Não, eu acho sim que o YouTube ele é uma plataforma ainda muito forte. Eu acho que vai demorar um pouco pra isso acontecer. Mas o negócio que eu quero mesmo é, tipo, podcast se tornar também uma plataforma de vídeo, sabe? Não só de áudio, porque, assim, eu, por exemplo, eu não tenho condição de gravar o podcast ao vivo e tal, e com câmera, porque, enfim, eu não tenho recursos. Mas eu acho muito da hora os caras gravar o podcast ao vivo, com imagem, e ter isso nos agregadores de podcast, sabe? Pra você só ouvir. Enfim, atingindo mais gente, atingindo outros nichos, outras plataformas, sabe? Eu acho que isso faz muito bem pro nome do podcast e tal. Ajuda, é o que você falou de imersão do Flow. Você se sente ali na mesa, porque ali eles não têm papa na língua, né? Eles não medem as palavras, não medem os gestos, não medem nada. Ali é eles e pronto. Exato. E você ter uma câmera, uma simples câmera, 3, 4 câmeras na verdade, para fazer o corte ali, focar e tudo, isso torna uma coisa muito dinâmica e assim, te prende. Você, antes de você entrar no vídeo, antes de você vê, mano, 2 horas de conversa, você fala, mano, eu vou perder 2 horas do meu dia, né? Não perder assim, mas eu não tenho 2 horas do meu dia lavando louça para ouvir um podcast. E você entra lá, cara, quando você vê já passou 40 minutos, sabe? Já passou 25% do negócio. É muito, não, que 25%. Já passou muito tempo aí do negócio, entendeu? Então, assim, você se prende, sabe? Você fica preso ali e vai. E é isso que é o podcast. Pra quem tá aqui querendo saber o que é isso. É você... Na síntese aqui, a gente já tá caminhando pro final, né? O podcast, ele é o conteúdo
na hora que você quer, na hora que você precisa, sobre as mais diversas coisas, e eu espero que continue com mais diversas coisas. Eu quero ver muito esse negócio que você falou, cara, que eu já tinha pensado nisso, mas não tinha, tipo, visto como viabilizar. Mas os caras da culinária vêm pro podcast. É, cara. O Mano, Brog, imagina a Ana Maria Brog de podcast. exato, mano. Assim, nem precisa ser receita em si, tá ligado? Seria bom que fosse, mas os caras traziam o debate comida, sabe? Aham. Falar de alimentação. Traz um nutricionista, um educador físico e pronto, vai falar, Mano, sabe? muito bom, cara. Tem um cara lá no... Chama Gabriel Aronês, não sei se você conhece, do Fitness Flexível, o canal dele. Faz Conheço. podcast... faz podcast de vida fitness, tá ligado? É, de musculação, né? Mano. Cara, o negócio é o seguinte. Você é um cidadão com olhos, ouvidos, boca, cabelo. Não precisa ter cabelo, mas... Você tem um celular, tem um computador, tem alguma plataforma para você ouvir podcast e vai ter uma plataforma para você ouvir podcast, vai ter um podcast feito para você. Vai, claro que vai. Vai, totalmente. E aqui também vai no Quase Adulto, né? Ah, com certeza, pô. Aqui eu garanto que todos os próximos podcasts vão se identificar, porque aqui é, né, como diria aquela piada, aqui somos nós, né, cara? Aqui somos nós, pô. Representa assim, a sociedade. Uhum. E o podcast Quase Adulto, ele tem um diferencial. Não é um podcast, tipo assim, necessariamente nichado. Se um dia eu quiser ir lá e trazer uma receita, vou fazer esse negócio, eu vou fazer esse trem agora que você falou. Amanhã eu vou gravar uma receita e vou postar no próximo episódio. Você já fez isso no Instagram? Você já ensinou a fazer sorvete, pô? Não, no Instagram eu faço, cara. No Instagram eu faço. Eu quero trazer pro podcast mesmo. E eu falo assim, porque o Quase Adulto, a ideia do Quase Adulto, tipo assim, vou mandar real. A inicial era trazer, tipo, misturar cultura pop com assuntos relevantes. E eu quero fazer isso, claro. Eu tenho muito conteúdo ainda e muito pré-roteiro já que eu criei pra fazer isso. Mas eu quero dar voz pra sociedade, tipo assim, no sentido de inclusive, tipo, chamar amigos mesmo, igual eu tô te chamando, pra gente conversar sobre tudo, sabe? A gente destrinchar tudo, enfim, falar nossas opiniões. E, enfim, é claro que é de certa forma nichado, porque o nome Quase Adulto, ele trata de, tipo, a fase fim de adolescência, vida adulta, esse tipo de coisa. A galera, tipo, dos 12 aos 25, por aí, exato. Claro que, enfim, depois dos 25 eu quero continuar fazendo, enfim. Mas por mais que seja um negocinho previamente nichado, eu quero fazer para todo mundo, eu quero abranger todo mundo, eu quero acessar a galera, e eu quero que a galera crie essa cultura de ouvir podcast, enfim, indicar podcast, inclusive, um negócio que eu acho muito foda, mano, quando a galera chega em mim e me dá um parabéns pelo negócio que eu tô fazendo, tá ligado? Porque, mano, é o incentivo que eu preciso pra continuar fazendo, sabe? Porque, mano, a gente tá num nível de sociedade, de pessoas que, mano, a gente toma martelada toda hora, sabe? A gente toma cada vez mais egoístas, né? Não, exato, mano. Egoísmo é a raiz do problema do mundo, tá ligado? E a gente, tipo assim, quando eu vejo algum colega, ou até pessoa desconhecida, mano, já veio pessoa que eu não conheço falar que curtiu o podcast e eu, tipo assim, mano, eu tenho, sei lá, uma média de 60 ouvintes, sabe? E, tipo assim, claro que não é pouco, mano, mas assim. Essa, cara, se tem pessoas na sua frente. Se botar todo mundo no ônibus fica cheio, tá ligado? Fica, pô, corona, velho. Não, com o corona então, aí não tem nem como, mas assim, o negócio que eu queria falar é tipo, mano, se você gosta de um conteúdo, se você gosta de alguém, cara, vai lá, manda mensagem pra pessoa, sei lá, faz o que for possível pra você fazer essa pessoa continuar, tá ligado? Porque não é fácil, mano. A galera que tá mais na frente, que já fez muita coisa, deve ter muita questão de criatividade, esse tipo de coisa, e enfim, a interação com o ouvinte, e eu acho que o podcast é muito bom por causa disso, né? É um negócio que a gente falou de imersão e tal, e constrói um público fiel, é o que faz o negócio andar, sabe? É o negócio que faz o criador produzir
o ouvinte ouvir, compartilhar e tal. Uhum. Exatamente isso, pô. Exatamente. E que eu garanto, cara, gente, que ó, o podcast do Igor, de verdade, o que vai ter de tema aí pra frente, assim, uma lista imensa aí, tipo, mais uns 15 que já foi separado e uns 10 que já tá mais ou menos roteirizado aí, que o cara confia, gente, só confia, vai ouvindo de boa. Você vai viajar aqui, ó, vai ter feriadão aí, ó, semana que vem, você vai viajar, bota no carro, pai, ouve isso aqui, você quer, isso aqui, ele vai gostar, sua mãe, seu pai, sua família vai gostar, bota pro seu cachorro vai ouvir, vai ser bom, porque vai ser um papo assim, ó, fluido, assim, ó, pá. Bota o cachorro pra ouvir o Quase Adulto, mano. Isso aí ia fazer um podcast só pra cachorro, mano. Pegar todos os nichos. Tem que ter podcast pra cachorro também. Aí sim que é o negócio nichado. Podcast Pet Shop Cast, que é o nome do negócio. Petcast. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Esse foi o podcast Quase Adulto. Bruno, brigadão, velho, por ter participado aí. Foi muito da hora. Eu espero que tenha ficado claro aí para todo mundo que tá ouvindo até aqui o que é um podcast, o que é, inclusive, a ideia, a filosofia que rege o podcast do Quase Adulto, enfim. Se vocês, enfim, tiverem alguma crítica, tiver alguma indicação, manda para mim no Instagram, eu tô lá, respondo todo mundo. Bruno, quer deixar alguma coisa aí pro pessoal te seguir? Bom, cara, eu só tenho a agradecer. Quando você for postar, você só marca lá, quem quiser me seguir no Instagram. E é isso, gente, tô disposto. Se alguém quiser conversar também sobre algum tema. É isso aí. Obrigado mais uma vez por ter ouvido até aqui. Adeus.